Bienvenidos al webinar Bujías de Encendido NGK. Tenemos un invitado especial, ingeniero Anderson. Bueno, buenas noches a todos. Sejam bem-vindos aí ao nosso primeiro webinar, não, de NRK. Desta vez aí uma maneira um pouco diferente, todavia nós estamos acostumbrando aí a nova maneira, não, de nos conectar aí com nossos clientes, nossos amigos, nossos parceiros. Então, aún estamos em uma fase de adaptação, nos acostumbrando aí com os sistemas, com as novas tecnologias. Seguro que pouco a pouco aí vamos nos aperfeiçoar para cada vez trazer aí conteúdo de melhor qualidade, tanto da maneira da parte informativa como também com a parte aí de sistema, não? Parece que tivemos alguns inconvenientes aí com o tema do vídeo, o sonido, talvez o tema de velocidade da internet. Então, talvez não logremos o resultado que esperávamos, mas bueno, de a pouco vamos aí nos aperfeiçoando. Espero que vocês todos estejam aí sanos, não? Estejam se cuidando. Estamos passando por um momento difícil com esta pandemia aí do coronavírus, não? Desafortunadamente, muitos países estão em uma situação bem difícil. Acá em Brasil, hemos tenido vários mortos, creio que vocês han visto aí por las notícias. Pero esperamos que todos aí, vocês e suas famílias estejam sanos e, ou seja, de uma maneira ou de outra nos toca seguir a vida, não? E buscar maneiras de nos adaptar. Bueno, el objetivo de este webinar, en realidad, la idea es intentarmos ahí nos profundizar en algunos puntos acerca de las bujías, sobre todo lo que es la parte técnica, ¿no? Ya hemos dictado varias capacitaciones en Bolivia. Hace 2 años que yo estoy viajando ahí a Bolivia con el tema de capacitaciones y visitando el mercado, los talleres, las casas de repuestos, y la idea es aprovechar ahí esta nueva modalidad para tal vez tratar de algunos temas que no hemos tenido la oportunidad de comentar presencialmente en nuestras capacitaciones. Antes de ingressar diretamente na parte técnica, que é o mais importante, rapidamente eu vou comentar o que é a empresa. Creio que todos vocês conhecem a marca NRK. NRK é uma empresa japonesa, ok? A sigla NRK é uma sigla japonesa que quer dizer Nippon Gaishi Kaisha, ok? Empresa japonesa de aislador. Então, se a empresa é uma empresa japonesa, foi fundada em 1936 na cidade de Nagoya, onde está a nossa casa matriz. E em 1959, na primeira sucursal fora de Japão, é a fábrica que temos hoje em Brasil. Também temos uma segunda marca, que é a marca NTK. Talvez em Bolívia não seja tão conhecida. Com a marca NTK, fabricamos o que são os sensores de oxígeno, ou a sonda lambda, que são sensores que equipam os veículos com injeção eletrônica. NTK quer dizer Nippon Tokushio Togyo Kaisha, empresa japonesa de cerâmicas técnicas. Hoje por hoje, NRK é o maior fabricante e especialista de bujías de incêndio do mundo. Ou seja, é dizer que NRK não é simplesmente mais uma fábrica, mais uma empresa que fabrica bujías, mas sim, nós somos especialistas em bujías. Então, estamos presentes em 5 continentes, temos mais de 15 fábricas em todo o mundo, temos 400 investigações tecnológicas, que é onde trabalham aí nossos engenheiros, onde fazemos todo o desenvolvimento para os equipos originais, ou seja, para as ensambladoras. E nós, como NRK, temos as ensambladoras como nossos clientes, BMW, Ferrari, Maserati, Porsche, Volkswagen, Audi, Ford, Fiat, Chevrolet e etc. Então, temos 4 centros de investigações tecnológicas, incluindo um em São Paulo, e oficinas comerciais aí por todo o mundo.
A fábrica que temos hoje em Brasil é a fábrica que está a cargo de todos os países de Sudamérica, é decir, que qualquer empresa, qualquer pessoa que queira importar, comprar bujías diretamente de fábrica, tem que tratar com a NRK Brasil. Despachamos para toda a Sudamérica, incluso também algumas bujías para Norte América, Europa, e hasta mesmo alguns códigos despachamos aí para Japão. Esta é a foto de nossa planta. Ano passado tivemos a oportunidade de receber algumas pessoas de Bolívia, alguns representantes da Associação de Mecânicos, tanto de Cochabamba como também de Santa Cruz, onde tiveram aí a oportunidade de conhecer todo o processo de fabricação, tanto da parte de bujías como também da parte de cables, e corroborar aí toda a qualidade que a NRK brinda a nossos clientes. Uma vez hablado rapidamente acerca do que é a empresa, vamos começar aí com a parte técnica, que é o mais importante, ok? Neste primeiro momento, vamos nos concentrar aí em lo que é a parte de bujías de encendido. Antes de hablarmos de algumas particularidades, mas digamos que conhecimento um pouco mais profundo aí do que é a parte de bujías, é importante revisarmos qual é a função da bujia, não a que corresponde, qual é o trabalho que corresponde na bujia. Então, na bujia de encendido, sabemos muito bem que a principal função qual é? Generar uma chispa, não? Dentro da câmara de combustão para que pueda encender a mescla e generar aí o funcionamento do motor. Pero además de generar a chispa, a bujia tem uma outra função muito importante, que é a parte de dissipar calor. Então, digamos que essas são as duas funções principais de uma bujia: generar a chispa e dissipar calor aí com a culata ou a tapa de cilindros. Há uma terceira função também, que é muito importante, principalmente para as pessoas que são aí os técnicos, não? Que é a parte de diagnóstico. Ou seja, se me chega um veículo na oficina, uma moto, um veículo a mitager, uma moto a mitager, e se eu quero saber como está o funcionamento deste motor, sacando a bujia e mirando a punta, não, a coloração da punta, podemos identificar se esse motor está passando azeite, o que significaria que esse motor já está possivelmente com alta quilometragem, já um alto desgaste do motor. Se esse motor está trabalhando com uma mescla rica, se está trabalhando com uma mescla pobre, se está com superaquecimento. Então, a bujia também, para nós outros, é uma ferramenta de diagnóstico. Quando miramos uma bujia, a bujia é um componente sensível. Sim? Incluso, é muito comum, nesses 2 anos aí que eu estou a cargo do mercado boliviano, he visitado vários talleres, várias casas de repuesto, he observado muitas pessoas ir a comprar uma bujia, e é muito comum comprarmos uma bujia como se fosse um tornillo. Ou seja, quando vamos a buscar uma bujia, muitas vezes nos preocupamos simplesmente com o aspecto dimensional de uma bujia. Ou seja, qual é o largo da rosca, qual é o diâmetro da rosca, a medida da copa do hexágono, se é de 16 milímetros, se é de 21 milímetros. De la mesma maneira como compramos um tornillo, não? Quando vamos a uma ferreteria comprar um tornillo, praticamente nos preocupamos com esses aspectos, não? O diâmetro de rosca, o largo de rosca, o passo de la rosca. Então, a bujia é um componente sensível, não há nada de eletrônico, não há nada complexo dentro de uma bujia, é um componente sensível, mas não é tão sensível ao ponto de se comparar a um tornillo. O que eu quero dizer é que a bujia tem algumas características, tem algumas particularidades que requerem uma certa atenção para que não tenhamos problemas, que é o que vamos ver aí durante nossa charla de hoje. Na bujia, basicamente, vamos ter a parte externa, a parte metálica, ok? Que chamamos de casquillo metálico, onde está aí a rosca, sim? Internamente, vamos ter a parte de cerâmica.
que é o que chamamos de aislador. Esta cerâmica tem a função de aislar a corrente elétrica, é a principal função, por isso chamamos de aislador, e também de dissipar calor, que é a segunda função mais importante de uma bujía. Internamente, vamos ter aí a parte de condução elétrica, ok? O pino metálico que está conectado aí em los cables de encendido, os chicotillos, e o eletrodo central, onde vamos generar aí a chispa. Importante, quando uma empresa, por exemplo, NRK e outras empresas também que são fabricantes de bujías, quando nós outros NRK vamos desenvolver uma bujía para um determinado cliente, por exemplo, para uma Mitsubishi, para uma Ford, para uma Chevrolet, se hace necessário atender alguns critérios, como, por exemplo, durabilidade, a parte de emissões de poluentes, de contaminantes, a parte de rendimento de este motor. Então, cada motor se hace necessário uma determinada bujía com algumas características específicas. Então, por exemplo, nos outros NRK temos mais de 600 códigos diferentes aí de bujías. Somente em Bolívia comercializamos aí mais ou menos uns 300 códigos distintos. E esses códigos são representados, ok, por um conjunto de letras e números. Este código vai indicar para nós outros algumas características da bujía. A ideia não é falarmos letra por letra, número por número, porque seria muito extensa aí a charla e há materiais técnicos onde se pode fazer a consulta. Mas o que é importante que vocês sepam, se cambia uma letra ou se cambia um determinado número, indica para nós outros que há uma diferença na bujía. Ou seja, às vezes na parte dimensional, na parte física, a bujía pode ser a mesma, pero internamente pode ter alguma característica diferente. Então, é importante, sempre quando vamos fazer um mantenimento, sempre quando vamos comprar uma bujía, buscarmos por meio de manuais ou manual do próprio veículo, ou, por exemplo, nós outros disponibilizamos catálogos técnicos, né, de aplicação, tanto impressos como eletrônicos, que hoje em dia o meio mais comum é o meio eletrônico. Então, temos algumas ferramentas que disponibilizamos aí para nossos clientes, onde eles podem ingressar e buscar uma aplicação que corresponde ao veículo que estamos aí trabalhando, fazendo o mantenimento. Quando falamos de bujía, um ponto extremamente importante é a parte de dissipação de calor, sim? Tão importante quanto a parte de generar a chispa. Então, quando falamos de dissipação de calor, tecnicamente falamos de grado térmico. Grado térmico, por exemplo, é quando falamos se uma bujía é fria ou se uma bujía é caliente. Muitas vezes, em determinadas regiões, em determinados países, em determinadas cidades, por exemplo, há a costumbre, não? Por exemplo, que se eu vou viajar para uma cidade que está a 4.000 metros, por exemplo, de altitude, eu tenho que, hace muito frio, eu tenho que meter uma bujía caliente. Se eu vou para uma cidade mais baixa, por exemplo, se eu vou a Santa Cruz, por exemplo, onde hace muito calor, eu tenho que meter uma bujía mais fria. Então, é importante entendermos aí bem este conceito de grado térmico, ok? Então, para que uma bujía funcione corretamente em qualquer motor, há uma temperatura ideal, ok? Esta temperatura ideal tem que estar dentro deste rango térmico, mínimo 450 graus e limite 850 graus. Okay? Quando uma bujía trabalha dentro desse rango de temperatura, em todos os níveis de revoluções, não? Ou seja, motor em ralenti, em altas revoluções, com
plena carga, media carga, baja carga. O sea, si en todos los niveles de revoluciones de carga de un motor logramos mantener la bujía dentro de ese rango de temperatura, es decir, que la bujía es la más indicada para este motor, o sea, que el grado térmico es el más indicado para este motor. Entonces, para llegar a este punto dentro de la planta, utilizamos un equipamento que llamamos de dinamômetro. Em esse dinamômetro, vamos pôr aí um motor. Em esse motor, vamos utilizar uma bujia que chamamos de bujia termométrica. O que seria uma bujia termométrica? É uma bujia, como a que vemos acá, na figura, que funciona como qualquer uma outra bujia, vai trabalhar como qualquer uma outra bujia, pero em este eletrodo lateral, no eletrodo central, vamos ter um termopar ou um sensor, que é uma espécie de um sensor de temperatura, ok? Este termopar vai estar conectado a este equipamento, que é um termômetro, aí, que já está incorporado, acoplado a este dinamômetro, onde vamos lograr fazer um segmento na temperatura dentro da câmara de combustão, ok? Vamos fazer as provas, e se a bujia atende, não, lá que metemos, o grado térmico que metemos aí atende essa necessidade em mínimo 450 graus, máximo 850 graus, é a bujia mais indicada. Quais são os inconvenientes quando metemos uma bujia equivocada? Se mirarmos, por exemplo, aí as bujias fisicamente, vamos ver que mesmo bujias de grado térmicos distintos, fisicamente tem aí a mesma dimensão. Aí podemos visualizar que temos 5 códigos de bujias distintos, ok? Aí vemos BKR8, BKR7, BKR6, BKR5 e BKR4ES. Se mirarmos a parte física, ou seja, diâmetro de la rosca, largo de la rosca, medida do hexágono, as 5 bujias são igualitas, ¿sí? Quando miramos, ok? Não há nenhuma diferença em essas. Onde está a diferença? A diferença está no código, ¿sí? Cá vemos BKR4, 5, 6, 7, 8. Este número é justamente o que indica para nós outros a capacidade de dissipação de calor de uma bujia, é decir, o grado térmico de uma bujia. Ou se é uma bujia caliente ou se é uma bujia fria. Se as 5 bujias são iguais, onde está a diferença? A diferença vai estar na parte interna, que é a parte de cerâmica, pero a bujia, depois que já está ensamblada, não é possível ver essa diferença. Em la codificação NRK, no código que utilizamos nós outros, quanto menor é este número, menos calor dissipa a bujia. Quanto maior é o número, mais calor dissipa a bujia. Se eu tenho, por exemplo, um veículo que de fábrica originalmente sai com a bujia número 6 e meto uma 5, esta bujia número 5 vai dissipar menos calor que a bujia número 6. Então, em este motor, que originalmente de fábrica necessita de uma bujia número 6, por suas características técnicas, metemos uma bujia número 5, esta número 5 vai trabalhar mais caliente em esse motor que necessita de uma 6. Se eu tenho, por exemplo, um motor que necessita de uma bujia número 4, por as características técnicas de fábrica, saiu com uma bujia número 4, que é a que melhor corresponde a este motor. E metemos uma bujia número 5, esta 5 é mais fria. Então, esta 5 em este motor que necessita de uma 4, vai dissipar muito mais calor, então vai trabalhar com uma temperatura mais baixa. Então, quanto menor é o número, mais caliente. Maior é o número, mais fria. Uma 6, na bujia número 6, em comparação com uma 7, a 6 é mais caliente que a 7. Agora, a 7 em comparação com uma 6, a 7 é mais fria que a 6. Então, sempre quanto maior é o número,
más calor se disipa, menor el número, menos calor se disipa. La determinación del grado térmico, o sea, lo que determina que em um determinado motor se hace necessário meter uma bujía mais fria ou em um outro determinado motor se hace necessário meter uma bujía caliente. É a temperatura interna que é generada em este motor, ou seja, a temperatura dentro da câmara de combustão. Então, a determinação de um grado térmico não tem nada a ver com a temperatura externa, com a altitude e etc. Por exemplo, se eu tenho um motor que genera uma barra compressão, ou seja, eu tenho uma relação de compressão barra, ok? Um motor que trabalha com barras revoluções. Possivelmente, em este motor, a temperatura dentro da câmara de combustão vai ser muito menor se comparado a um motor onde eu tenho mais revoluções, ou seja, um motor que pode alcançar um número maior de revoluções e que trabalha com a taxa de compressão maior. Então, se esse motor que é mais comprimido, vai generar uma temperatura maior. Então, não podemos meter a mesma bujía em ambos motores. Motores onde genera uma temperatura interna menor, se hace necessário trabalhar com bujías mais calientes. Motores onde genera uma temperatura interna maior, se hace necessário trabalhar com bujías mais frias. Para quedar um pouco mais claro, motor para veículos, ciclo outro, 4 tempos, ok? E motores de motos 2 tempos. Os motores de veículos normalmente trabalham com bujías, a grande maioria, hoje está cambiando, pero a grande maioria, bujías com grado térmico 5, grado térmico 6. Já os motores de motos, principalmente o que são as motos 2 tempos, que generam muito mais revoluções, já trabalham com bujías, por exemplo, grado térmico 8. Por quê? Se genera mais revoluções, mais temperatura. Então, necessito da bujía número 8, que vai dissipar mais calor. Se eu tenho, por exemplo, um motor original de fábrica, um Toyota, por exemplo, ok? E eu vou preparar este motor para competências, não? Para pique, etc. Bajamos lá a altura da culata para comprimir mais este motor. Metemos um turbocompressor. O sea, qualquer câmbio que hacemos onde genera um pouco mais de potência, um pouco mais de performance, que aumenta a temperatura desse motor, automaticamente vamos necessitar meter uma bujía um pouco mais fria, que dissipe mais calor. Porque se seguimos com a bujía original de fábrica, essa bujía vai se sobrecalentar. Então, é importante, o que determina o grado térmico de uma bujía é a característica técnica de cada motor, principalmente o que é a taxa de compressão e se esse motor é turboalimentado ou aspirado. Esses são os pontos claves para determinar aí a parte de grado térmico. Quando miramos internamente uma bujía, vamos ver que a diferença de uma bujía fria e uma bujía caliente vai estar em esta zona, ok? Nesta parte de cerâmica. Se mirarmos esta bujía, que é uma bujía fria, esta parte de cerâmica, esta área, é uma área muito maior se compararmos com esta outra bujía, que é uma bujía mais caliente, que tem uma área menor. Mas quanto menor, ok, esta área, menor a dissipação de calor. Maior esta área, maior aí a dissipação de calor, que é por esta parte onde a bujía vai a ser a dissipação de calor. Mas depois que a bujía já está ensamblada, não é possível identificar a diferença de uma bujía fria e uma bujía caliente. Só se pode identificar por meio do código do produto, que é a parte do número 4, 5, 6, 7 e 8. Por que a importância do grado térmico e temos isto, estamos atentos a este ponto? Porque, por exemplo, se eu tenho um veículo que de fábrica saiu com a bujía número 5, okay? O motor está original. Sacamos a bujía e a vezes passa, por exemplo, sacamos a bujía de uma marca B, a marca D, pero não, eu quero meter lá NRK, que a NRK é a melhor bujía que há. Vamos a buscar na tienda. Muitas vezes, como a bujía é de um outro fabricante, é muito comum quando a pessoa que está vendendo a bujía, ou às vezes quem está comprando a bujía,
hacer una comparación solamente por la parte física, por la parte dimensional del producto. Y ahí no sabemos cuál es el grado térmico. Entonces, supongamos que este motor necesita una bujía número 5, ok, de fábrica, y metemos na bujía número 7. La bujía número 7, el número es mayor que el 5, entonces la 7 es más fría, va a disipar más calor. ¿Qué va a pasar con ese motor? La bujía va a trabajar con una temperatura por debajo de 450 grados, ou seja, vai trabalhar acá em la zona de carbonização. Uma bujía, quando trabalha em la zona de carbonização, o que sucede? Moléculas de combustível que não se queimam, ¿sí? Que praticamente é o carbono, queda pegado aí na parte de cerâmica, como podemos ver aí esse dibujo, ¿sí? A parte de cerâmica está llena de pequenas partículas aí de carvão. Carvão é condutor elétrico. Al princípio, hablamos de la cerâmica, que chama aislador. E essa cerâmica tem duas funções importantes: dissipar calor e, principalmente, aislar a corrente elétrica. Pero, uma vez que essa cerâmica está llena de carvão, ou seja, se perde aislamento. Então, já não é um aislante, se converte em um condutor elétrico. Ok? Então, uma bujía, quando está com esta característica carbonizada, ou seja, quando metemos uma bujía fria, essa bujía vai se carbonizar, vai quedar com esta característica. Qual é o resultado? O resultado é que esta cerâmica agora se converte em um condutor elétrico, porque perdemos aislamento. Então, a corrente elétrica não vai generar a chispa. Como podemos ver em este vídeo, talvez pode ser que por a internet vai estar um pouquinho lento, mas é possível ver que há determinados momentos onde há uma fuga de corrente elétrica. Então, aí é onde o veículo empieza a falhar, empieza a consumir mais combustível e muitas vezes, dependendo da situação, nem sequer chega a prender este motor, ok? Porque a bujía está carbonizada. Há uma característica, alguns veículos, de acordo à necessidade, que é um dos pontos que muitas vezes não alcançamos tratar aí em nossas capacitações técnicas devido ao tempo, que há bujías que têm a função de anticarbonização. Ou seja, eu vou dizer, recalcar para vocês, não? A importância de sempre, quando vamos a buscar uma bujía acorde à especificação de cada veículo. Porque cada veículo tem uma determinada particularidade. Há veículos que, por exemplo, em ralentí ou barras revoluções, ok? Quando por la manhã aprendemos o veículo de ama e quieto em barras revoluções funcionando, muitas vezes este veículo não alcança, ou seja, a bujía não logra alcançar a temperatura mínima de trabalho. Então, em este motor, há uma tendência de la bujía se carbonizar em barras revoluções. Então, se hace necessário que nós desenvolvemos uma bujía com algumas características para automaticamente limpar aí esta carbonização, ou seja, evitar que esta carbonização resulte que o motor pare de funcionar ou empiece a falhar, que é o que chamamos de bujías aí com características de anticarbonização. Então, por exemplo, acá vamos tratar alguns exemplos, sim? Há uma que chamamos de bujías de descarga intermitentes ou descarga semisuperficial, que é essa que estamos tratando acá. Qual seria a característica desta bujía? Esta bujía praticamente, vamos dizer que trabalha com dois gaps, ou seja, duas luzes distintas. Temos a luz principal, que é onde salta a chispa com o eletrodo central. Há um segundo gap, uma segunda luz, que uma vez que a bujía esteja carbonizada como esta, sim? Eu estou tentando acá com o ponteiro laser, não sei se todos podem observar, esta bujía está carbonizada, ok? Uma vez que a bujía empiece a carbonizar esta parte, por meio deste segundo gap suplementar, não sei se é possível vocês observarem aí por meio do ponteiro laser, ok? Há uma pequena descarga semisuperficial, ou seja, uma pequena chispa. E essa chispa automaticamente vai limpar
Você vai sacar todo esse resíduo de carvão e vai manter esta área sempre limpa. Para quê? Para que o motor não deixe de funcionar. Por exemplo, acá, veja que há duas bujías. Aí na parte direita, não? Na parte superior, arriba aí da foto, temos uma bujia BKR5EKC e BKR5EK. As duas bujías praticamente, de maneira visual, são idênticas. BKR6 e BKR5EK são bujías de 12 eletrodos. Qual a diferença? A diferença está justamente em esta capacidade de generar esta chispa semisuperficial, ou seja, essa descarga intermitente, que é o que chamamos de função anticarbonização. A BKR5EKC, se mirarmos aí na foto, né, de burro, tem a parte blanquita aí, a parte de cerâmica, mais alta, ou seja, mais salida, quando comparamos com a BKR5EK, que a parte de cerâmica é mais recuada. Então, a BKR5EK não brinda esta função anticarbonização. Já a BKR5EKC vai brindar esta função anticarbonização. Anderson, qual é a melhor? Ambas funcionam da mesma maneira, a chispa é a mesma, pero um determinado motor que foi desenvolvido para trabalhar com a BKR5EKC vai necessitar desta bujia porque possivelmente em barras revoluções vai ter essa tendência de carbonizar. Então, melhor metermos a BKR5EKC, que é a que corresponde a este motor. Um outro motor, se saiu de fábrica com a BKR5EK, podemos trabalhar com a BKR5EK sem nenhum problema. Pode meter a BKR5EKC? Sim, também, não há problema. Pero este motor possivelmente não tem esta característica de carbonizar a bujia em barras revoluções. Vocês meter a BKR5EKC, vai funcionar da mesma maneira, não vale brindar nenhuma melhoria, ok? Já que este motor de fábrica não tem essa tendência de carbonizar a bujia em barras revoluções. Então, é importante estarmos atentos a esta característica. Aí um outro tipo de bujia, ou melhor, um outro tipo de estratégia que se utiliza em algumas bujias, que é a luz ou a galga aí auxiliar ou o gap auxiliar. Em este caso, esta luz auxiliar vai estar na parte do casquillo metálico. Eu estou aqui com o ponteiro laser, ok? Vocês podem ver que na parte final da rosca aí do casquillo metálico e na parte interna há um desenho diferente, ou seja, há uma parte aqui que é um pouco mais salida, que está mais cerca da cerâmica interna, que é justamente para generar esta pequena descarga quando a bujia se carboniza. Então, acá temos a foto, não? Uma vez que uma bujia é um motor que talvez ou por um combustível de mala qualidade, por uma característica do motor que em barras revoluções esta bujia não alcance a temperatura mínima, então há esta descarga semisuperficial que vai estar limpiando aí, ou seja, vai estar mantendo sempre limpa esta parte da cerâmica para garantizar que o motor siga funcionando aí em barras revoluções sem generar nenhuma falha. Esse é um outro exemplo de uma estratégia aí de anticarbonização. Aí um outro tipo que também chega em alguns veículos aí asiáticos que está presente no mercado de Bolívia, que são as bujias híbridas. Inclusive chega já em alguns veículos mais novos, que são bujias de 3 eletrodos, por esses eletrodos terem uma característica, um desenho um pouco diferente. O eletrodo central é mais alto e os eletrodos laterais são mais baixos, ok? Esse é o que chamamos de bujias híbridas. Esse tipo de bujia também é uma estratégia para evitar a carbonização em barras revoluções. Então, como esses dois eletrodos laterais estão cerca aí da parte de cerâmica, na parte branca, uma vez que esta bujia se carboniza, vamos ter a corrente elétrica passando tanto em esse eletrodo lateral como também no eletrodo central. Uma vez que a corrente elétrica passa em esse eletrodo lateral, que está muito cerca da parte de cerâmica, automaticamente vai passar sobre a cerâmica e vai quitar esse resíduo de carvão. Ou seja, vai sempre manter limpa esta área para evitar aí qualquer falha de funcionamento em barras revoluções. Então, essas são
características aí de algumas bujías que têm esta função de anticarbonização. Bueno, hablamos aí de uma bujía mais fria, agora vamos falar de uma bujía mais caliente. Se eu tenho um motor original de fábrica que necessita de uma bujía número 7, por exemplo, aí Suzuki Alto, os primeiros, não esses que agora chegam de Indonésia, não? Hindu, os primeiros Suzuki Alto. Vem com uma bujía número 7 de fábrica, DCPR 7E, ou seja, o grado térmico é o número 7. Por acaso, por exemplo, eu me equivoque e meto uma bujía número 6 em comparação com a 7, a 6 é mais caliente, ok? Porque o Suzuki Alto mais novo, o K10 que chega agora, chega com a bujía número 6. E fisicamente são similares, são parecidas. Então, se eu meto a 6 e o motor necessita de uma 7, a 6 é mais caliente. Qual é o possível problema? Mira, acá abaixo aí, no diapositivo, não temos aí rango de temperatura. Na bujía que trabalha arriba de 850 grados, vamos trabalhar em uma zona de sobrecalentamento. Então, em este caso, por exemplo, o que vai passar? Na bujía, quando está sobrecalentada, a tendência é que os eletrodos, tanto o eletrodo lateral como o eletrodo central, se sobrecaliente e também na parte de cerâmica. Uma bujía sobrecalentada vai começar a generar o que nós outros chamamos de pré-incendido. O que é o pré-incendido? É quando a chispa, quando a mescla se inflama antes da chispa. Então, acá temos dois motores. Um motor em funcionamento normal e um motor acá trabalhando com pré-incendido. O motor em funcionamento normal, sim? Eu vou ver uma vez mais acá para ficar mais fácil aí o entendimento. O motor para o funcionamento normal, que é de lá esquerda, ok? Como estamos vendo aí agora, o pistão quando comprime, aí a chispa e aí a expansão, a combustão, ok? A hora de la derecha, vamos ver que a bujía está super caliente. Então, quando o motor empieza a comprimir, só a temperatura da bujía já é suficiente para encender a mescla antes mesmo de que haga a chispa, de que tenhamos a chispa. Então, por isso chamamos pré-encendido. Então, a ponta da bujía trabalha tão caliente, que nem sequer se hace necessário a chispa. O motor, quando trabalha em esta situação de pré-encendido, a tendência é a temperatura sempre subir. Na bujía, quando trabalha super caliente, os metais começam a fundir-se. Ou seja, os metais da bujía têm uma temperatura limite. A maioria das bujías são hechas de níquel. A temperatura limite é mais ou menos 1.200, 1.400 graus Celsius. Quando o motor trabalha bajo essa situação de pré-encendido, essa temperatura sobrepassa essa temperatura limite dos metais e os metais começam aí a fundir-se. Pode danhar tanto a bujía como também chegar ao ponto de fazer um hueco aí na cabeça do pistão, danhar o motor. E aí se hace necessário reparar todo o motor. Importante, fíjate que as bujías fisicamente eram iguais. Ou seja, ambas, miramos aí, eram idênticas. Onde estava a diferença? No código. Uma era número 6, outra era número 7. Então, vuelvo a mencionar para vocês. Importante. Uma bujía não é o mesmo que um tornillo. O que eu quero dizer? Não se compra, não se vende, não se aplica uma bujía em base solamente de las especificações de la dimensão, largo de rosca, diâmetro de rosca, hexágono de la bujía e etc. Ou seja, se hace necessário buscar um catálogo de aplicação para nos certificarmos que a bujía que estamos aplicando realmente corresponde a este motor. Eu gostaria agora de fazer uma observação sobre algumas práticas aí que há no mercado que podem generar problemas. Por exemplo, quando eu tenho um motor que está com alta quilometragem, está passando azeite e está carbonizando a ponta da bujía, qual é o correto? Fazermos uma retífica em este motor, reparar este motor, anéis de segmento e etc. Pero muitas vezes o cliente não tem plata ou
vai estar vendendo o veículo e quer algo que seja econômico. Então, no mercado, por exemplo, há essas peças acaduradas, supli, não sei exatamente como eles lo tratam aí no mercado boliviano, pero nada mais é que é uma peça que metemos entre a bujía, que hace com que a punta da bujía quede mais alta, não? Ou seja, alejamos um pouco a punta da bujía de dentro da câmara de combustão, e desta maneira não empapamos, ou seja, não se morra a punta da bujía de azeite, e esta bujía vai durar mais tempo. Qual é o inconveniente? Mencionamos que a bujía tem dois trabalhos importantes: generar a chispa e dissipar calor. Por onde a bujía dissipa calor? Por la rosca. Quando metemos este material entre a bujía e entre a culata, diminuímos a capacidade de dissipação de calor. Então, há risco aí de esta bujía sobrecalentar e generar problemas. Outro ponto, por exemplo, é quando às vezes se danha a rosca de uma determinada culata e uma tapa de cilindros. Vamos sacar a bujía e se danhou a rosca. Muitas vezes levamos a uma retífica para fazer a reparação. E há helicóio, não? Em alguns mercados se chama de helicóio, que é como se fosse uma rosca postiça, não? Ou seja, uma rosca artificial que se mete aí para arreglar essa rosca que está danhada. Então, é importante que, se utilizarmos esse tipo de material, este helicóio, ok? Ou esta rosca para reparar aí a que está danhada, é importante que este material tenha a mesma largura da rosca original da bujía. Porque hoje em dia, como há motores que a rosca é mais larga, muitas vezes em la retífica se mete este material, pero com um largo menor, com a metade. Então, aí há uma dificuldade da dissipação de calor. ¿Sí? Então, é importante que este material tenha a mesma dimensão, ou seja, o mesmo largo de la rosca de la bujía, para evitarmos aí problemas. Na parte de mantenimento, nós como fábricas, o que recomendamos? Por lo mínimo, uma vez ao ano, ou a cada 10.000 quilômetros, sacar a bujía e revisar a bujía. Ok? Isto é o que recomendamos. Aí, fabricantes que recomendam câmbio a cada 20.000, 30.000, 40.000, 60.000, 80.000. Há bujías que você pode cambiar hasta 160.000 quilômetros, dependendo da especificação. Então, nós outros, como fábrica, é difícil precisar qual é a quilometragem correta para cada veículo. Então, o que recomendamos é que, por lo menos uma vez ao ano, ou a cada 10.000 quilômetros, se quite a bujía e haga uma avaliação. O que é importante saber, acá temos uma gráfica onde mostra para nós outros o comportamento da bujía versus o sistema de incendio. Então, fíjate que acá temos uma bujía nova. Esta bujía nova tem a luz mais ou menos aí de 0,8 milímetros. Esse é solamente um exemplo, ok? Na bujía nova com a luz de 0,8 milímetros. Mientras vamos caminhar aí com esse veículo, vamos fazer aí quilometragem, essa bujía vai se desgastar. Quando essa bujía vai se desgastando, passa dois fatores. Aumento da luz entre os eletrodos, ok? Então, se a bujía vai se desgastando, automaticamente vai aumentando a luz entre os eletrodos. Outro ponto. Se mirarmos na bujía nova, por exemplo, acá em la gráfica, não sei se é possível vocês observarem, na bujía quando é nova, os eletrodos têm esquinas, não? Ou seja, tem aí lá nas pontas, os ângulos aí de 90 graus. Uma vez que essa bujía vai se desgastando, vai se perdendo essas esquinas, esses cantos, não? Essas partes mais pontudas, se perdem as pontas, vai quedando redondeados. Esses dois efeitos, esse aumento na luz, a abertura entre os eletrodos e a perda destas pontas, genera um aumento de voltagem. Então, é importante que tenhamos em conta que uma bujía é um componente que o correto é cambiarmos de maneira preventiva. Qual é o normal de nós outros? Esperarmos que o veículo empiece a falhar. Ou seja, não tanto nós outros mecânicos, não? Técnicos, mas que tudo é o dono do veículo. Só lleva el taller quando o veículo já está falhando, ou sequer prende, não? Pero em essa situação, quando a bujía já está extremamente desgastada, já estamos generando danos no sistema de incendio. Por quê?
ya se hace necesario un alta voltaje. Bueno, entonces ahí viene la estrategia que a veces utilizamos, ¿no? Para ahorrar un poquito de plata y etcétera. Aprendemos que, como la bujía se desgasta, aumenta la luz, se hace necesario mayor voltaje. Entonces, aí la práctica, por ejemplo, de muchas veces el cliente saca la bujía, ou em nosso taller, llega um cliente, sacamos la bujía e decimos, mira, es que la bujía está desgastada. Ah, não, calibre um pouquinho mais, cierra um pouquinho mais a luz e seguimos com a mesma bujía. Esta prática não funciona. Por quê? Uma bujía, quando se desgasta, não é solamente o aumento da luz que generamos, também se perde essas puntas, ou seja, a bujía queda com os eletrodos arredondados. E segundo a lei da física, quanto mais punta em um condutor elétrico, mais fácil a descarga elétrica. Por isso, é muito importante para um bom funcionamento na bujía ter puntas. Então, mesmo que esta bujía que está desgastada, lá que vemos aí na gráfica, ok? Que está com 1,2 milímetros de abertura. Mesmo se cerrarmos esta bujía para 0,8, esta bujía não vai volver a funcionar da mesma maneira. Ou seja, o sistema de encendido não vai barrar o nível de voltagem. Vamos seguir necessitando de uma maior voltagem, porque já não temos estas puntas. Então, na bujía, quando já está no momento, no ponto de câmbio, se hace necessário cambiar a bujía. Porque uma bujía que quando trabalha desgastada, aí temos aí mais ou menos um vídeo do funcionamento da bujía, temos a bujía nova aí ao lado esquerdo e uma bujía desgastada ao lado direito. Vamos ver que há determinados momentos onde há uma pequena fuga de chispa, ok? Outra vez puse o vídeo para que vocês podem verificar. Então, há uma perda de chispa. Quando se perde a chispa, automaticamente não se queimou o combustível que entrou em esse motor. Então, se perdeu este combustível. E se mirarmos, hoje dia, o que é caro, dos itens que são caros para manter um veículo, para seguirmos utilizando um veículo, é o preço do combustível. Então, todo o que podemos fazer para ahorrar combustível vai ser sempre bem-vindo. Então, uma bujía desgastada vai consumir mais combustível. Ou seja, se chegamos aí a uma estação de serviço e metemos, por exemplo, por dizer uma bobada, 50 bolivianos de combustível, 100 bolivianos de combustível, 30% estamos perdendo. Por quê? Não se está queimando. O combustível que não se queima, parte vai para o cárter, contamina o azeite, parte está ali por o escape. Esse combustível que vai para o cárter do motor, que contamina o azeite, esse azeite está contaminado, vai proteger menos este motor. Esse motor vai se desgastar mais. Então, todos os componentes do encendido e os outros componentes do motor têm um maior desgaste quando trabalhamos com uma bujía que já está no final de vida útil. Um outro efeito que ocorre muito aí no sistema de encendido, quando trabalhamos com uma bujía desgastada, principalmente aí nos veículos que estão convertidos a gás, é o que chamamos de flashover. O que seria aí o flashover? O flashover praticamente é uma fuga aí da corrente elétrica, não? Quando a corrente elétrica não passa por dentro da bujía. Cuando ocurre flashover, es necesario la sustitución de las bujías y cables de encendido simultáneamente. Então, quando trabalhamos com uma bujía que já está desgastada, é muito normal ocorrer esse problema de flashover, que é quando a bujía, a corrente elétrica não passa por dentro da bujía. E é possível identificar por essas señales que queda aí na cerâmica. Muitas vezes pensamos que a cerâmica está rota, não? Se há uma pequena greta aí na cerâmica, uma pequena fissura, pero isto nada mais é que a señal de la corrente elétrica. E quando ocorre isto, mira que acá na contrapeça, no lado esquerdo, aí temos um capuchão de um cable, internamente a parte de goma também está dañada. Então, se hace necessário cambiar bujías e cables, as duas peças.
E hoje em dia, há veículos que já não trabalham com cables, trabalham com bobina. E o mesmo passa também em esses veículos. Quando ocorre flashover em esses veículos, o capuchão da bobina internamente também se danha. Então, se hace necessário cambiar as bujías e os capuchones aí da bobina. E há casos, por exemplo, que o capuchão não se vende à parte, se hace necessário comprar a bobina. Então, já o mantenimento sai muito mais caro. Por ello a importância do mantenimento preventivo. Há outro fator que muitas vezes confunde, a vezes até mesmo algumas pessoas que já trabalham aí neste rubro, não? Alguns técnicos ou proprietários de veículos, que é o que chamamos de mancha corona. Creio que todos vocês que trabalham nesse rubro ou que têm veículos já sacaram uma bujia para fazer o mantenimento, já se deram conta que em alguns casos há uma pequena mancha aí em la bujia, nesta parte cerâmica, que tem esse color acá um pouco marrom. Isso é o que chamamos de mancha corona. Aí, por exemplo, pessoas que às vezes pensam que está escapando a compressão, ou seja, que a compressão de dentro do motor está saindo para fora e deixa aí este sinal, que muitas vezes pensa que a bujia está danhada. Então, é importante saber que esta mancha corona não é que há uma fuga de gases internamente no motor. A mancha corona, o que seria? Como a corrente elétrica, ok, que passa por dentro aí da bujia vai generar um campo magnético, e um motor, principalmente os motores de 16 válvulas, há pequenas moléculas de combustíveis que estão suspensas aí no aire. É muito normal em um motor ter pequenos vazamentos de azeite, mesmo que sejam mínimos. Então, essas pequenas moléculas aí de azeite que estão suspensas aí no aire, automaticamente vão ser atraídas por este campo magnético e vão se pegar em esta parte de cerâmica, ok? E vai quedar aí com esta mancha. Então, se não é que uma bujia que já esteja com esta mancha, a bujia está danhada ou não está funcionando. Essa bujia vai estar funcionando normalmente, ok? Esta mancha não representa nenhuma falha de funcionamento. Claro que se a bujia já está desgastada, o correto aí é cambiarmos aí esta bujia. As bujias com resistência, hoje todos os veículos aí têm a bujia com resistência, principalmente por o tema da injeção eletrônica. Se hace necessário as bujias com resistor, facilmente se pode provar aí com um multímetro. Eu vou aproveitar este ponto da bujia com resistência para fazer um comentário sobre uma particularidade que he escuchado aí em minhas visitas no mercado boliviano. En NRK, nosotros, esta parte metálica onde se conecta o capuchão, temos alguns códigos onde esta parte é fija, no mercado a gente chama de bujia patentada, ou seja, onde este pino é fijo, e há alguns outros códigos onde esta bujia vem com a tuerca. Por que alguns códigos que esta bujia vem com tuerca? Porque para alguns outros mercados, como o Brasil, Argentina, muitas vezes esta bujia se aplica a um veículo Volkswagen ou Ford, e nesses motores se utilizam capuchones, ou seja, chicotillos, onde os capuchones são um pouco distintos de los demás. Então, se hace necessário quitar esta tuerca para ser a conexão correta. É o mesmo, por exemplo, que passa nas motos. Não? A bujia de moto não tem esta tuerca para poder conectar a ele capuchão. É importante, a bujia seja patentada, ou seja, com a tuerca, não vai cambiar em nada o funcionamento do motor. ¿sí? O funcionamento vai ser o mesmo. Mesmo que você aflore esta tuerca e haga a medição da resistência elétrica, você vai ver que a resistência siga a mesma. Não, pero es que no motor há a temperatura, há a compressão, pero não vai interferir no funcionamento da bujia, já que a resistência elétrica, que é a dificuldade para a passagem da corrente elétrica, vai seguir o mesmo, não há câmbio. Vocês podem fazer aí a prova aí no taller, não há nenhuma diferença. Para atender algumas solicitudes que hemos recebido, alguns códigos que antes despachávamos para a Bolívia com tuerca, estamos cambiando para as bujias patentadas.
para atendermos aí as solicitudes de ustedes, pero sepa que não há diferença no funcionamento. Temos as bujías ecológicas, que é a Green Plug, bastante conhecida no mercado de Sudamérica, principalmente no mercado a gás, ou seja, os talleres que trabalham com veículos convertidos a gás. Não é uma bujía que foi desenvolvida para gás, ok? Em realidade, essa bujía foi desenvolvida para barrar a emissão de gases contaminantes, já que esta bujía tem uma melhor combustão. Qual a diferença? A diferença é que a bujía convencional tem os eletrodos planos, a bujía convencional tem os eletrodos planos, e a bujía Green Plug tem esse desenho diferente aí na ponta e nos eletrodos. Por ter esse desenho diferente, essa bujía vai generar uma melhor combustão. Acá temos uma comparação de uma bujía estándar ao lado esquerdo e uma bujía Green Plug ao lado direito. Então, mira que a pelota de fogo que chamamos, não? Que é o núcleo aí da combustão quando se genera a chispa, essa pelota de fogo tem uma intensidade maior quando comparamos com a bujía estándar que está ao lado esquerdo. Então, por ter mais energia aí em esta pelota de fogo, assim com que a combustão seja mais completa. Como a combustão é mais completa, vamos lograr duas coisas importantes: barrar os gases contaminantes, né, que desde já há muitos anos há uma preocupação muito grande aí em barrar os gases contaminantes dos motores a combustão interna, e automaticamente, se a combustão é melhor, se a queima é mais perfeita, vamos aproveitar melhor o combustível que ingressou aí em este motor. É decir, que também vamos ahorrar um pouco de combustível em comparação a uma bujía convencional. Por ter esta característica, né, de nos brindar não vou dizer uma chispa mais potente, mas nos brindar aí uma queima mais eficiente do combustível, essa bujía também é muito utilizada para os veículos convertidos a gás, já que os veículos convertidos a gás têm algumas deficiências que vamos falar aí um pouco mais adelante. Teremos hoje também as bujías de punta de platino. Qual a diferença dessas bujías de punta de platino? Está principalmente no eletrodo central, tem a ponta aí mais fina, ok? São as bujías que têm a pontica mais fina. Por que essas bujías têm a ponta mais fina? O mesmo princípio do pararrayo, ou seja, da lei da física. Quanto mais fino é o condutor elétrico, mais fácil saltar a chispa. Então, com esse tipo de bujías, necessitamos de menos voltagem. A platina é mais dura que o níquel, então essa bujía também vai tardar um pouco mais para se desgastar. Ou seja, vai nos brindar uma maior durabilidade em comparação à bujía convencional. Temos aí as bujías de punta de irídio, ok? O irídio é muito mais duro que a platina, ou seja, tarda muito mais para desgastar, e por ser mais duro, podemos deixar a ponta mais fina todavia, ok? Então, esta bujía vai necessitar muito menos voltagem para generar a chispa e vai nos brindar uma queima mais eficiente, que é como podemos ver aí nesta gráfica, ok? Quando temos na bujía com a ponta mais fina, fíjate que há mais energia em uma pelota de fogo, que é o que vai ser toda a combustão. Então, esse tipo de bujía nos brinda aí uma queima mais eficiente da mescla aire e combustível, resultando principalmente barrar os gases contaminantes, ok? Que é o ponto clave aí esse tipo de bujías. Pero de passo nos brinda aí um melhor funcionamento do motor, ahorro de combustível, um melhor ralenti, um encendido mais rápido. Então, o motor vai funcionar melhor com esse tipo de bujías. Um aspecto interessante que não sei se todos já se deram conta, já han escutado, que são as bujías polarizadas. Ou seja, não sei se já escutado o termo de bujías positivas e bujías negativas, ok? Então, em alguns veículos, quando trabalhamos aí com o sistema chispa perdida, misfire, onde na bobina, o mesmo circuito da bobina, há dois chispas, não? Cilindros gemelos, 1 e 4, 2 e 3. Então, em este caso, vamos ter aí as bujías polarizadas, ou seja,
se hablamos del cilindro 1 y cuarto, en el cilindro 1, por ejemplo, la bujía va a ser positiva, en el cilindro número 4, la bujía va a ser negativa. Por que é importante estarmos atentos a isso? Por el tema del desgaste, ¿no? Porque os desgastes vão ser distintos. Se mirarmos acá, vamos ver que, mientras uma bujía negativa aí ao lado direito desgasta mais o eletrodo central, a bujía positiva que está ao lado esquerdo vai desgastar mais o eletrodo lateral. Então, por que é importante? Porque muitas vezes quando chega um veículo a nosso taller e vamos fazer uma pequena revisão para passar um pressuposto e etc., muitas vezes sacamos solamente uma bujía para ver como está o estado. E, normalmente, quando estamos revisando uma bujía, nos fijamos solamente no eletrodo central para ver o desgaste. Ok? Este eletrodo lateral, que é a parte mais curvada da bujía, não prestamos, ou seja, não ponemos muita atenção, nos fijamos mais no eletrodo central. Então, é importante que em esses veículos, não, que trabalham com esse tipo de sistema de encendido, sempre saquemos as duas bujías de los cilindros gemelos para comparar aí o desgaste, não? Tanto da bujía do eletrodo central como da bujía do eletrodo lateral. Para evitar esse tipo de problema, hoje temos algumas bujías que chamamos de bujías de doble metal nobre, sim? Platino e platino, ou platino e irídio, que faz com que tanto o eletrodo central como o eletrodo lateral tenha aí uma maior durabilidade, que é o que vemos aí na gráfica do lado direito, sim? Na gráfica do lado esquerdo, temos na bujía, por exemplo, de monoplatino, onde o eletrodo central não há desgaste, pero sí hay desgaste no eletrodo lateral. Já no lado direito, na gráfica do lado direito, temos aí uma bujía de doble metal nobre, platino com platino ou irídio com platino, por exemplo. E por ter a platina neste eletrodo lateral, vai ser com que este eletrodo praticamente não tenha desgastes. Então, aí já são bujías que praticamente o câmbio já é para 80, 100, hasta 160 mil quilômetros. Okay? São bujías de alta durabilidade. Que em NRK, vamos a linha laser. Temos a linha laser platino, que é platino com platino, e também temos a linha laser irídio, que é eletrodo central de irídio, e eletrodo lateral aí de platino. Essas bujías, já, digamos que são bujías para veículos de alta gama. Normalmente são bujías que já vêm ensambladas de fábricas. Os novos Toyotas, novo Mazda, novo Honda, novos Mitsubishi. São bujías que já vêm desarrolladas de fábrica, sim? E brinda tanto na maior durabilidade, como também aí uma melhor performance. Lembrando novamente da necessidade de aplicarmos uma bujía acorde à especificação técnica de cada motor. Essas bujías, como são bujías de alta durabilidade, bujías de doble platino, doble irídio, não são bujías econômicas. Sim? Muitas vezes um cliente, por exemplo, está acostumado a ir a uma tienda e comprar um juego de bujías e pagar 80 bolivianos, 100 bolivianos, por dizer algo. Não sei se seria este o preço, ok? De uma bujía normal, uma bujía corriente, aí de doble eletrodo, talvez, ok? 80, 100 bolivianos, juego de 4. E aí este cliente, pues, cambia o veículo, compra um veículo mais novo e tem que fazer o câmbio de bujías, e quando saca a bujía, vê que é uma bujía um pouco diferente, uma bujía com a rosca mais larga, com a ponta fina, e vai a uma tienda buscar esta bujía. Resulta que a mesma bujía já custa 100 bolivianos cada bujía, ou seja, as 4 são 400 bolivianos. Normalmente, o que sucede? O cliente, não, pero como é muito caro, outro veículo que eu tinha era 100 bolivianos as 4. Você não tem aí de la normalita? E é muito comum, muitas vezes, o reposteiro, ou a vezes hasta mesmo o mecânico, buscar uma bujía que dimensionalmente seja compatível, ou seja, que tenha o mesmo largo de rosca, o mesmo diâmetro de rosca, para meter esse produto mais econômico. Pero ojo, porque os motores mais novos têm algumas características que se hace necessário trabalhar com esse tipo de bujías. Por exemplo, temperatura interna. Hoje os motores trabalham com uma taxa de compressão maior, alguns trabalham com injeção direta de combustível, que genera uma temperatura maior.
Essas bujías especiais, em este eletrodo lateral, tem cobre insertado que é para dissipar calor. Uma bujía convencional não tem cobre insertado, então essa bujía vai se sobrecalentar. Aí um outro ponto também, essas bujías têm uma melhor performance. Se metermos na bujía convencional, a combustão não vai ser a mesma, o rendimento vai ser um pouco mais baixo. Esses veículos mais modernos, o sistema de injeção eletrônica está programado para identificar quando um determinado cilindro apresenta uma combustão irregular, uma combustão de baixo rendimento. Quando um veículo está com uma combustão irregular, automaticamente o sistema que hace desconecta esse cilindro, porque uma combustão que não é completa deixa resíduos de combustível. Esse resíduo de combustível vai sair por el escape e vai contaminar o catalisador e vai emitir mais gases. Então, esses veículos mais novos, por el tema de prevenção aí ao meio ambiente, na parte de contaminação, consegue identificar um cilindro quando não está funcionando corretamente e desconecta esse cilindro. Então, quando metemos na bujía que não corresponde a este motor, pode começar a generar esse tipo de falha de funcionamento, porque a bujía não é a que corresponde. Aí também temos as bujías de múltiplos eletrodos. Talvez você já ha escutado falar de bujías de 2 chispas, 3 chispas, 4 chispas, ok? Não existe bujías de 1, 2, 3 ou 4 chispas. Toda e qualquer bujía genera solamente uma única chispa, ok? Essas bujías de 2, 3 ou 4 eletrodos, a principal função é brindar uma maior durabilidade a baixo custo, ok? Essa é a principal função. Já para finalizarmos aí a parte técnica que temos, rápido comentário acerca de gás. Qual é o inconveniente da parte de gás? Vamos trabalhar com uma mistura mais pobre. Se mirarmos aí a gráfica que temos, não? Vemos que o gás necessita, ou seja, trabalha com mais partículas de ar, 17,5 partículas de ar para uma de combustível, ou seja, uma mescla mais pobre. Na mescla mais pobre, o que genera um incremento do voltaje, porque as moléculas de combustíveis vão estar mais alejadas. Se compararmos acá com a gasolina, as moléculas de combustíveis estão mais cercanas. Então, é mais fácil a combustão, se necessita de um voltaje menor. Já o gás, se hace necessário um maior voltaje. Em esta gráfica, creio que queda um pouco mais fácil de compreender. Um veículo a gasolina, em este exemplo, necessita 13.000 volts. Só de cambiar o combustível, aí, a chave de combustível para gás, automaticamente incrementamos aí 5.000 volts. Ou seja, um veículo, quando trabalha com gás, sempre vai necessitar de um voltaje maior. Okay? Um voltaje maior, automaticamente desgasta mais as bujías, desgasta mais os cables e etc. Qual é o inconveniente? O gás, como é mais lento para queimar em comparação com a gasolina, necessita de um maior voltaje e a mescla é mais pobre, só a generar esses problemas que chamamos, por exemplo, de backfire, quando há uma contra-explosão aí, né, múltiplo de aire, e o que chamamos também de flashover, que é muito comum aí nos veículos aí a gás. Qual a melhor solução para um veículo a gás? Qual a melhor bujía? Não há uma bujía específica para veículo a gás. O que eu necessito entender é que, como o veículo a gás, principalmente os de terceira geração, tem algumas debilidades, o que eu necessito? Buscar uma bujía que tenha uma melhor ignibilidade, ou seja, que seja mais fácil generar a chispa, ok? Quais são essas bujías? A bujía Green Plug, a ecológica, que já hemos falado, já hemos mencionado, ok? Que era mais fácil a chispa. A bujía de punta de platino também seria uma opção. E a bujía de punta de irídio também seria uma opção, porque necessita de um menor voltaje. Pero, Anderson, é que determinado veículo que eu tenho não funciona com platino. Se eu pongo lá platino, não funciona. Cada veículo é um veículo, porque aí a parte de mantenimento, a parte de situação do motor, a parte do kit de gás, como está devidamente instalado, como está a parte de mantenimento. Então, por isso que não é uma regra. Se você se dá conta que um determinado veículo vai trabalhar melhor com uma bujía de 2, de 3 eletrodos,
é a que melhor está se adaptando à situação deste veículo. Há outros que vale funcionar melhor com a de irídio, de platina, principalmente os de quinta geração, porque já é outro sistema, há menos problemas. Então, se esses veículos de quinta geração, há uma tendência de trabalhar melhor com a bugia de platino e de irídio. Os de terceira geração já vai depender muito do estado do motor, mantenimento do motor e da parte de gás. Então, não há uma regra, pero técnicamente, a bugia green, a de platino e a de irídio vai necessitar de menor voltagem. Então, digamos que seriam as bugias mais recomendáveis aí para o sistema a gás. Hablando um pouquinho de tendência de las bugias, sabemos que já estão chegando aí os veículos elétricos, ¿sí? Ao futuro já o motor com combustão interna ciclo Otto já tem aí seu ciclo de vida já determinado, não? Mais uns 20, 30 anos. Mas eu creio que em Sudamérica, todavia, aún vamos estar aí trabalhando com esses veículos durante muitos anos. Então, qual é a tendência das bugias? Ter dimensões cada vez menores e largo de roscas maiores. Por quê? Porque hoje em dia os motores estão cada vez mais compactos. Né? Aí, o que chamam de downsizing, né? Que é a diminuição do tamanho do motor. Hoje já temos motores 3 cilindros que generam a mesma potência de motores antes de 4 cilindros e hasta 6 cilindros. Ou há motores 3 cilindros com turbocompressor que generam praticamente a mesma potência de motores antes de 6 cilindros, praticamente. Então, como se logra isto? Aumentando a taxa de compressão. Sim? Se aumenta a taxa de compressão, aumentamos a temperatura que genera esse motor. Se aumenta a temperatura que genera esse motor, o que hacemos para refrigerar esse motor? Aumentar as galerias de água. Então, a tendência é que a culata, ¿sí? As tapas de cilindro, a altura seja cada vez maior para que tenhamos mais espaço para circular a água e refrigerar este motor. Se aumentamos essa altura da tapa de cilindros, da culata, a rosca da bujia também tem que aumentar este largo, o largo de la rosca, para que podamos aí acompanhar a tapa de cilindros. Por isso, aí a tendência de, hoje em dia, as bugias terem rosca cada vez maiores e dimensões menores. Por que as dimensões menores? Porque hoje os motores são mais compactos e todos multiválvulas, não? São todos praticamente 16 válvulas, por o mínimo, não? 2 válvulas de escape, 2 válvulas de admissão. Então, cada vez há menos espaço aí para meter o equipo aí onde instalamos a bujia. Essa é a razão que as bujias são cada vez aí mais delgaditas. Hoje há alguns motores aí de alta performance, esses motores, por exemplo, com tecnologia de injeção direta, não? TFSI, por exemplo, a linha Audi e Volkswagen, que são as bujias com rosca direcionada. Então, se mirarmos, por exemplo, aí nesta gráfica que temos, no lado esquerdo temos uma bujia convencional, no lado direito há uma bujia que tem uma arandela de cobre. Sim? Essa bujia com essa arandela de cobre, essa arandela não se deforma, não se aplasta, ok? Então, esse tipo de bujia é uma bujia que chamamos com rosca direcionada. Ou seja, sempre que metermos esta bujia, instalarmos esta bujia em uma culata, a ponta sempre vai parar na mesma direção. Porque automaticamente essa bujia já é projetada para que a ponta da bujia quede alinhada com o ponto de entrada aí da mescla ar e combustível para que a queima seja mais eficiente, que nós chamamos de bujia com rosca orientada. Então, essa é a tendência também aí para os veículos mais novos, trabalhar com esse tipo de bujia para sacar o que é de melhor aí na queima da combustão, aproveitar praticamente aí 100%. Sabemos que 100% é teórico, mas o objetivo é lograr aí queimar 100% da quantidade de combustível aí que ingressa dentro deste motor, para sacar o máximo de rendimento e barrar principalmente na parte de gases contaminantes, sim? Porque hoje estamos sempre buscando aí o que é da parte de emissão zero. Hablando um pouquinho aí de falsificação, ok? De las bujías truchas aí que há no mercado. NRK, por ser uma marca líder mundialmente, afortunadamente somos uma marca líder, e Bolívia, afortunadamente, somos líder aí do mercado.
y sufrimos ahí con lo que es el tema de la falsificación. NRK, nosotros tenemos la marca patentada en todos los países, incluindo Bolívia. Temos no buffet aí na oficina de advogados que trabalha com os outros aí juntamente com nossos importadores para manejar esse tema aí do que é esse produto falsificado, entre outros temas. Mas o objetivo não é aclarar como identificar um produto falso, até mesmo porque eles sempre estão cambiando, não? Se eu hoje, por exemplo, hablo para vocês que a burria NRK falsa vem uma pinta amarilla, amanhã eles sacam uma pinta amarilla e põem de outro color. Então, eles estão sempre cambiando e aperfeiçoando. Importante saber, comprar sempre aí dentro de nossa rede oficial de distribuidores. Então, por exemplo, vocês aí têm Centro Móvel, que é um de nossos representantes em Bolívia, sim? E podem brindar para vocês aí toda a informação das tendas que trabalham aí com os produtos originais. Outro ponto, desconfiar do tema preço. Se o produto está mais econômico que o normal, há que desconfiar. Outro fator que a gente saca proveito é o tema da procedência. NRK, a marca NRK, se o produto original, a qualidade é a mesma, não importa de onde venga, seja de Brasil, de Japão, de onde seja. Pero sabemos que, por la costumbre, nós outros em Sudamérica, quando falamos que o produto é japonês, ¿sí? Pensamos que a qualidade é melhor, ou seja, nos vem esse conceito que a qualidade é melhor. Então, quando comparamos, por exemplo, eu tenho a NRK japonesa, e a outra tenda tem lá NRK Brasil, a tendência de nós outros é irmos por la burria NRK japonesa. Então, NRK não há diferença na qualidade, ok? Agora, por que hago este comentário? Porque as burrias truchas aí, as falsificadas que hemos encontrado no mercado, todas essas burrias estão contramarcadas Japan, na parte metálica. Por quê? Porque a gente sabe que o público, não? Ou seja, nós preferimos o produto japonês. Então, quando eles falsificam a burria, eles tratam de pôr a contramarca Japan. Então, a burria está contramarcada Japan não quer dizer que é a melhor, que é de qualidade. Pode ser uma burria trucha. Então, ojo com este ponto. Um outro tema que é importante que vocês sepam, não? Burrias de 4 eletrodos. Aí em algumas partes de Bolívia, por exemplo, zona de La Paz, El Alto, Oruro, Potosí, hemos encontrado muito o que são burrias NRK de 4 eletrodos. NRK, nós outros temos somente um código de 4 eletrodos, que é uma burria de platino, que originalmente trabalha em um veículo BMW, ok? Aquela burria BKR6 EQUP, vocês podem encontrar no mercado boliviano, mas é uma burria extremamente cara. É uma burria de platino. Os NRK não tem, né? Nós outros não fabricamos essas burrias de 4 eletrodos, até mesmo porque, como eu les comentei, a quantidade de eletrodos não melhora o funcionamento da burria, só aumenta a durabilidade. Quanto menos eletrodo na ponta da burria, melhor a queima, ok? Como vimos aí com a burria de Green Plug, a burria ecológica. Então, se ter mais eletrodos, só aumenta a durabilidade. Nós outros temos burria de 1, 2 e 3 eletrodos e uma única referência de 4, que é essa burria de punta de platino. NRK, nós outros sempre vamos desenvolver as burrias acordo com a especificação original de cada motor, para sacar o que há de melhor em rendimento. Então, esses são outros exemplos aí de burrias truchas aí que hemos encontrado no mercado boliviano. Já hemos feito algumas ações com algumas tendas, a nível judicial. Sim? Um outro ponto que são burrias que são importadas paralelamente, ou seja, pessoas que têm negócios em Panamá ou que têm contatos em Panamá também temos distribuidores NRK que vendem os produtos originais, assim como o Centro Móvel, e pessoas que preferem trazer, por exemplo, de Panamá por el hecho de serem japonesas. Para algo mais caro, às vezes há risco de trazer produtos truchos, como já hemos encontrado, pero si las trae aí, por exemplo, de Panamá, que vem essa apresentação de color gris plomo, não? E lá irídio, mira que a cajita é um pouco diferente. Então, esses produtos são produtos originais, pero não têm a garantia, não têm o respaldo da fábrica, porque não são comercializados por nossos distribuidores oficiais dentro do mercado boliviano. Então, se você quer ter o melhor produto NRK, com respaldo de fábrica, 100%, pode se dirigir aí a um distribuidor original, por exemplo, como
Centromóvel, ¿no? Que é o distribuidor oficial, e adquirir os produtos NRK. Temos algumas ferramentas aí, tanto para os talleres como também para as casas de repuesto. Por exemplo, há pouco sacamos uma app, não, para teléfonos celulares, tanto Android como iOS, iPhone, onde você pode descargar aí nosso catálogo. Você vai entrar aí na tenda Play Store, e, você vai pôr catálogo NRK NTK e vai descargar aí. Você vai ter todas as aplicações para todos os veículos, tanto na parte de bujías como também na parte de capuchones, chicotillos, né? Apenas para terminar rapidamente, NRK, nós outros aí em Brasil temos mais de 160 prêmios aí de qualidade das ensambladoras. Nós outros trabalhamos com todas as ensambladoras dentro de Sudamérica: Fiat, Toyota, Honda, Volkswagen, Chevrolet, Ford, as de motos, Yamaha, Suzuki. Então, NRK é uma empresa de produto original de fábrica, ok? Dentro da parte original, a nível mundial, nós outros temos 49% de participação dentro das ensambladoras, ou seja, a marca que está mais presente como equipe original dentro das ensambladoras. Esses são alguns exemplos de clientes, ok? Na parte de motos. E acá temos, por exemplo, o que é a parte de veículos. Na parte de veículos, aí estamos presentes em todas as marcas, inclusive as marcas de alta performance, como Porsche, Ferrari, Maserati, BMW. Acá, para quedar um pouco mais claro, não? As ensambladoras, as principais, não? Que participamos com o produto original de fábrica. Em la parte de aftermarket, ou seja, de los produtos que se vendem nas tendas a nível mundial, nós outros temos 38% aí de participação, ok? De market share. O segundo colocado tem 25%. Então, o NRK, hoje por hoje, é líder absoluto aí na parte de bujías, principalmente porque nós outros somos especialistas. Estamos presentes aí na Fórmula 1, motores Ferrari, Mercedes, motores Renault. Estamos presentes em lo que é a MotoGP, as grandes marcas Honda, Yamaha, Suzuki, Ducati, Kawasaki. Então, Valentino Rossi, Marcos Marques, que são os ícones aí de MotoGP, todos eles caminham aí com as bujías NRK. E qual a parte interessante é que NRK não há diferença na qualidade, ou seja, a mesma qualidade na bujías que desenvolvemos para o motor Fórmula 1, para uma MotoGP, para uma empresa como na BMW, na Porsche, a mesma qualidade do produto é a mesma que comercializamos em Bolívia aí por meio de Centromóvel. Claro, cambia algumas características técnicas do produto, desenho, projeto e etc. Pero a qualidade do produto, da maneira como é fabricado, da maneira como é ensamblado, a matéria-prima que se utiliza, é a mesma, não há diferença, ok? Na parte de rally, nós outros também estamos presentes aí em algumas equipes já há aí anos. Não? Importante saber, quando falamos de NRK, não importa a procedência, se é fabricado em Brasil, se é fabricado em Japão, a qualidade do produto é a mesma, ok? E garantizado aí de fábrica. Bueno, quisiera agradecer aí a presença de todos ustedes. Espero que os temas que hemos tratado tenham sido aí interessantes, não? Como les comentei, este é o primeiro webinar que realizamos aí com a NRK, com o apoio aí de nosso importador aí Centromóvel. Esperamos que seja o primeiro de muitos, não?